Abortar! Abortar! Uma aeronave se desintegra sobre o deserto da Califórnia. É um baque muito forte quando você tem um acidente onde você perde um membro muito próximo da equipe. Os investigadores lutam para descobrir por quê. Essa é a grande pergunta que todo piloto faz. Como isso aconteceu? Houve muitas perguntas em relação ao desempenho do motor. Tudo começou a vibrar muito forte. Alerta, eu não conseguia respirar. Não poderia haver mais em jogo. É um revés enorme. Nós precisamos descobrir o que deu errado. Lançar! Sempre que você pega um objeto e você empurra o espaço, haverá risco. O futuro das viagens espaciais comerciais está na balança. Mayday. Desastres aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Mudando o futuro. O aeroporto espacial de Mojave, no sul da Califórnia, abriga algumas das pesquisas aeroespaciais mais avançadas do mundo. 31 de outubro de 2014. Hoje, um grupo seleto de visitantes terá a rara chance de assistir a uma nova e revolucionária aeronave voar a alturas incríveis. Ela se chama Spaceship Two. Iniciando o sistema. A nave espacial foi projetada pela empresa aeroespacial americana Scale Composites. Luzes verdes no painel todo. Há apenas 2 pilotos de teste a bordo do voo de hoje. Mas a empresa espera que essa aeronave exclusiva logo esteja transportando clientes pagantes até os limites do espaço e de volta para a Terra. Iniciando o checklist de pré-lançamento. Entendido. O projeto é uma criação do multibilionário Sir Richard Branson. Juntos, podemos tornar o espaço acessível de uma maneira que só foi sonhada antes. 3, 2, 1. Ele vê um futuro brilhante no turismo espacial, com candidatos a aventureiros dispostos a pagar $250 mil por um assento em uma viagem de 113 quilômetros além dos laços gravitacionais da Terra. Bem, é uma emoção. E você experimenta de 3 a 4 minutos, a ausência de gravidade, você fica flutuando ao redor da cabine. É como se fosse um instantâneo do que é ser um astronauta. Centenas de clientes já reservaram um voo. Mas eles não terão seu passeio emocionante até que a Scale Composites possa provar que a tecnologia é segura. E isso está demorando muito mais do que o esperado. A empresa está 7 anos atrasada. Eles realmente não entenderam o quanto seria difícil. Até 2014, havia senso de urgência. É melhor avançarem logo ou poderemos começar a perder clientes e as pessoas perderão a fé em nós. A pressão é enorme. O futuro de todo o programa repousa sobre os ombros destes 2 pilotos de teste. Peter Siebold, de 43 anos, é um engenheiro premiado. Ele já pilotou 11 diferentes tipos de aeronaves experimentais. O seu copiloto, Mike Ausbury, de 39 anos, é também um piloto de testes experiente e engenheiro aeronáutico. Eles passaram quase 9 meses treinando para esta missão. Esses homens são pilotos de teste. São pilotos muito experientes. Eles são os melhores. A sua nave espacial, impulsionada por foguetes, é suspensa de um avião a jato com uma envergadura de 43 metros. A aeronave de lançamento chama-se White Knight 2. Spaceship Two, checagem de comunicação. Spaceship Two, White Knight 2. Entendido, ouvindo alto e claro. Os pilotos da White Knight 2 levarão a nave espacial até 14 mil metros. Nessa altitude extrema, a Spaceship Two se desprenderá da aeronave.
disparará o seu motor a foguete e subirá 30 mil metros adicionais até o limite do espaço. Em seguida, ela planará de volta para a Terra. A grande vantagem de um lançamento no ar é que você leva até a atmosfera a 12 mil metros ou mais antes de começar. E isso é uma grande vantagem em relação a ter que ser impulsionado do chão. Monitorando o teste de hoje está um diretor de voo. Ele está em comunicação constante com uma equipe de engenheiros de voo, assim como com todos os 4 pilotos. Ele tem a autoridade para cancelar a missão se algo der errado. Estamos recebendo um alerta intermitente sobre a corrente da bateria. Está mostrando um negativo. Ponto 01. Eu acho que a TLG do Pylone desligar não está passando por ela. Base, isso está correto? Isso está correto, existe um potencial maior. Então ele usa a corrente do Pylone. É como uma versão pequena da sala de controle da missão em que você vê o Johnson Space Center. Há muitos dados vindo daquela aeronave, então eles podem monitorar toda a aeronave, bem como o desempenho dela em qualquer momento. A missão de hoje é o 36º voo de teste para Spaceship Two, mas apenas o seu 4º voo motorizado. Eles apenas irão um pouco mais alto e acionarão o motor por um pouco mais de tempo do que o último voo, o voo motorizado 3. Eles testarão um novo motor de foguete que queima um combustível experimental de nylon, projetado para impulsionar a nave espacial até uma altitude de 43 mil metros. Checagens pré-lançamento completas. Entendido. White Knight 2, Spaceship 2, pré-voo completo. Entendido. Base, estamos prontos. Às 9 horas e 20 minutos. White Knight 2, pode decolar. O diretor de voo libera os pilotos para a decolagem. O White Knight 2 e sua carga aceleram pela pista. A velocidade de decolagem é de 150 nós. Há uma enorme pressão interna que você põe sobre si mesmo quando começa um desses testes. Há uma sensação de quero maximizar meu retorno nesse investimento, quero fornecer a maior quantidade de dados que eu puder aos engenheiros. Da decolagem ao pouso, o voo levará cerca de 1 hora. O comandante Seabold assumirá o manche, enquanto o copiloto Ausbury fará o monitoramento do desempenho e configurará a aeronave para o pouso. Como está o controle do sistema de pressurização? À medida que sobem até a altitude de lançamento, Uou! Um dos monitores multifunção da cabine de comando se apaga. Mas apenas por um momento. Está pronto. Base, acabamos de ter uma falha de MFD do sensor acionando o botão inferior direito. Base, entendido. Estamos vendo reiniciar na tela agora. Eu acho que isso é inédito. Pelo menos na aeronave. Muito bem. Checagens de 30 mil pés. Você está pronto? Pronto. Em terra, a expectativa cresce. Voos espaciais sempre foram sexys, sempre envolveram romper fronteiras e sempre envolveram aventura. E é isso que atrai as pessoas. Spaceship 2 a 2 minutos do lançamento. Você está autorizado para armar depois da liberação do pylone. Eu darei o comando. Nos minutos finais antes do lançamento, os pilotos analisam as tarefas críticas que estão prestes a realizar. Erguer o nariz, baixar o nariz, embandeiramento, desbloquear em 1.4. As coisas acontecem muito rápido. Eles não têm fisicamente o tempo para pegar a checklist e ler a checklist, porque essas coisas estão acontecendo segundo após segundo. A alfagem está boa. Lançamento autorizado. O diretor de voo libera a Spaceship Two para o lançamento.
Ok. Aqui vamos nós. Muito bem. Manche. O manche está para frente. O comandante Seabold move o manche para frente para garantir que eles voarão para baixo e para longe da White Knight II após o lançamento. Armado. Luz amarela. Toda vez que você pega um objeto e você o impulsiona às velocidades de que estamos falando pelo espaço e depois o traz de volta, haverá um risco. É quase impossível torná-lo completamente seguro. E 5, 4... 3, 2, 1... Lançar. 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 Lançamos. A Spaceship Two se desprende da White Knight II exatamente como planejado. Agora vem o verdadeiro teste. Pode esta aeronave revolucionária levar a tripulação aos limites do espaço e de volta à Terra em segurança? Enquanto a Spaceship Two se desprende de sua nave-mãe, fogo! Mike Aylesbury arma o motor do foguete experimental. Armado. Fogo! 27 mil quilos de força e empuxo os impulsionam na direção da velocidade do som. Tudo verde. A velocidade máxima da Spaceship Two é próxima de Mach 3, então 3 vezes a velocidade do som, mais de 3.150 km por hora, é muito rápido. Uhul! É uma viagem muito acidentada. Então pense na pior turbulência que você já enfrentou a bordo de um avião e em seguida amplie 10 vezes. A principal coisa que eles estavam testando foi o tempo de queima mais longo nos motores do foguete. Deveria ser uma queima de 38 segundos. Mas apenas 14 segundos após a ignição, um dos engenheiros observa alguns dados extremamente preocupantes vindos da nave espacial. Confirmem. Abortar RCM. Abortar. O diretor de voo emite uma ordem desesperada para a tripulação abortar. Mas é tarde demais. Alerta. Procedimentos de emergência agora vigentes. Cartão vermelho 2. O meu marido estava assistindo de binóculos. Ele disse, isso não parece bom. E então nós vimos 2 pedaços caírem do céu. Eu tenho alguns amigos muito próximos lá e eu me perguntava sobre eles, quem estava voando, o que aconteceu. E essa é a grande pergunta que todos os pilotos fazem quando ouvem sobre um acidente. Como isso aconteceu? Procedimentos de emergência agora vigentes. Cartão vermelho 2. Iniciando o protocolo de busca, White Knight II. Incrivelmente, o comandante Peter Seabold conseguiu abrir o seu paraquedas em segurança. Ele está ferido, mas vivo. Não existe um sistema de escape de emergência. Não há uma cápsula de fuga, não há nada disso. Basicamente, não há muito que podem fazer além de torcer que os paraquedas abram. Esse é o risco. O copiloto Mike Aylesbury não tem a mesma sorte. Preso na cabine de comando, enquanto a nave se despedaçava, ele morre no acidente. Todo mundo quer ver o futuro do espaço comercial. Eles querem ver essa nova aeronave funcionando, sendo bem sucedida. E é um baque muito forte quando você tem um acidente onde você perde um membro próximo da equipe e alguém com quem você provavelmente trabalhou no dia a dia durante todo o projeto. Boa noite, começamos a sexta-feira à noite com uma mortífera explosão em pleno ar, 15 mil metros acima do deserto de Mojave, com muitas perguntas sobre como isso poderia ter acontecido. Os destroços estão espalhados por mais de 8 quilômetros de deserto. Os socorristas avistam o paraquedas de Peter Seabold e o levam às pressas para o hospital. Foi um momento doloroso.
É horrível para as famílias dos pilotos de teste. É um dia horrível para a Virgin Galactic. Para as viagens espaciais comerciais é um grande revés. Nós precisamos descobrir o que deu errado e corrigir. Essa tarefa agora cabe ao Conselho Nacional de Segurança dos Transportes. Investigar acidentes espaciais não é novidade para o NTSB. Muito bem. Na sequência do desastre do ônibus espacial Columbia, em 2003, mais de 50 funcionários do NTSB ajudaram a identificar a causa da explosão. Trabalhar em um acidente espacial comercial comparado a um de uma companhia aérea comercial ou um acidente de aviação geral é muito parecido. Muitos dos princípios de engenharia são os mesmos. Os dispositivos que são usados são ligeiramente diferentes por causa dos ambientes em que se destinam a operar. Mas os princípios científicos básicos permanecem os mesmos. Vamos começar com o motor do foguete. Está bem. Lorenda Ward, do NTSB, é a investigadora responsável. Ela manda a sua equipe em busca de componentes do novo motor da nave espacial. O que procuramos é qualquer evidência de um incêndio em voo ou pós-choque, e nós realmente não tivemos muito fogo em si naquele acidente. Mike Bauer é investigador do NTSB e presidente do grupo de sistemas. O seu trabalho é investigar os destroços em busca de qualquer sinal de uma falha nos sistemas de bordo. Eu trabalhei em estreita colaboração com o engenheiro de propulsão e nós discutimos alguns dos itens que poderiam ter ajudado a causar o despedaçamento em voo, que poderiam ser relacionados à propulsão. A Spaceship Two é alimentada por um novo motor de foguete que queima um combustível híbrido experimental. Uma combinação de óxido nitroso e nylon. Esse motor avançado é mais eficiente, impulsionando a nave espacial para altitudes extremas, enquanto queima menos combustível. Mas as melhorias trazem risco. O novo motor tem uma maior probabilidade de explodir se o combustível não queimar corretamente. Foi isso que aconteceu nos céus sobre o deserto de Mojave? Nós tínhamos uma lista de itens que nos preocupava, que nós queríamos examinar em maior detalhe. Nós ficamos de 4 procurando com muita atenção quaisquer válvulas, acessórios e componentes de alguns dos itens menores que estávamos procurando, incluindo algumas unidades de armazenamento de dados. Não estou vendo nenhuma marca de incêndio no motor do foguete. A equipe busca qualquer evidência de que o motor explodiu em voo. Este é um veículo de tipo composto, mas ainda é pintado. Então você ainda veria alguma bolha na tinta. E você também poderia ver derretimento dos materiais. E não havia nada disso. Não há explosão nem fogo. Por estarmos no local do acidente, conseguimos afirmar que o motor não foi uma das causas do despedaçamento da nave. Eliminar uma causa possível é um passo adiante para os investigadores. Mas eles sabem que podem estar diante de uma estrada muito longa em sua busca para descobrir por que esse voo de teste crucial deu tão horrivelmente errado. Abortar! Os destroços que agora se espalham pelo deserto de Mojave, na Califórnia, põem em dúvida o futuro das viagens espaciais comerciais. O NTSB precisa de respostas. O que aconteceu com a Spaceship Two durante o seu curto voo em alta velocidade? Algum sinal de problemas antes do acidente? Houve um alerta de dados. Abortar RCM. Confirmem. Podemos ver os vídeos das câmeras externas? Viu aqui? O cone da cauda dobrou-se para dentro da aeronave ao longo da dobradiça do sistema de embandeiramento. Estava no modo embandeirado?
O modo embandeirado refere-se a uma característica que define o projeto da Spaceship Two. A aeronave muda de forma durante o voo. Depois de alcançar a altitude máxima, os pilotos articulam as asas para cima, na posição embandeirada. Isso aumenta o arrasto e diminui a velocidade da descida. A aeronave pode então cair de forma segura de volta à atmosfera terrestre, antes de planar até uma pista de aterrissagem. Assim você garante a inclinação ideal. Essa é a posição da nave espacial voltando para a atmosfera. Ao mesmo tempo, você está aumentando o arrasto para que você possa realmente estabilizar essa posição. Os investigadores têm acesso instantâneo a tudo o que aconteceu a bordo da nave espacial, graças a uma câmera de vídeo na cabine de comando. Então ele destravou o sistema de embandeiramento? Correto. Mas ele realmente o acionou? Não. Essa é a coisa mais estranha. Ninguém tocou na alavanca. Há 2 etapas para se embandeirar a nave espacial. Primeiro, os pilotos desbloqueiam o sistema de embandeiramento para que o cone da cauda possa girar sobre o eixo quando o comando for inserido. Em segundo lugar, os pilotos devem puxar a alavanca de embandeiramento para realmente acionar o cone de cauda. Então essas foram as 2 coisas que estávamos tentando conectar. Então temos o vídeo do copiloto fazendo o desbloqueio, mas nunca o vemos realmente operar o embandeirador. Mas sabemos do vídeo externo que as bandeiras se moveram. Então sabíamos que tínhamos um problema de performance ou um problema de dinâmica. De alguma forma, o sistema projetado para diminuir a velocidade da aeronave na descida foi acionado enquanto a tripulação acelerava para chegar à velocidade do som. Levante o nariz! Levante o nariz! Se o motivo não puder ser encontrado, a visão arrojada de Richard Branson para o futuro das viagens espaciais talvez nunca se torne realidade. Ward e sua equipe criam uma sede improvisada para catalogar e examinar componentes recuperados do deserto. E quanto aos atuadores? Um sistema de atuadores mantém o cone da cauda no lugar até que os pilotos estejam prontos para acioná-lo. Os atuadores então estendem e movem o cone de cauda para a posição embandeirada para a reentrada. Coloque aqui. Os dispositivos são essenciais para o bom funcionamento da nave espacial. O que nós queríamos era garantir que não houvesse falhas pré-existentes dentro dos atuadores, o que poderia levar aos atuadores de embandeiramento não conseguirem manter a bandeira na configuração não embandeirada, ou causar algum movimento não comandado para a posição embandeirada. Parece que está danificada. Eles estudam a peça minuciosamente em busca de provas de quando ela foi danificada, antes ou depois de se despedaçar no ar. Eles logo obtêm uma resposta. Alguns dos danos que percebemos foram partículas do chão do deserto, e isso indicava que aconteceu depois do evento. Danos de impacto. Os muitos danos de impacto nos atuadores e em alguns dos outros componentes estava começando a nos conduzir ao fato de que não havia uma falha pré-existente no sistema de embandeiramento antes do real embandeiramento da aeronave. Vamos dar uma olhada no resto do sistema. Começamos a nos perguntar como podemos fazer com que o sistema de embandeiramento funcione sem uma falha dentro do sistema. Nós tivemos que pesquisar muitos dados. Tínhamos uma grande quantidade de dados nas pontas dos dedos. Vamos ver isso aqui. Ok. Vamos dar uma olhada na velocidade e inclinação. Os investigadores agora estudam os dados de telemetria do voo. Como um gravador de dados de voo em um avião, a telemetria revela tanto o desempenho da nave espacial como o que os pilotos estavam fazendo durante o voo. Pare. A Spaceship Two é lançada aqui e o motor dispara. Tudo parecia bem.
Em seguida, precisamos ver os comandos do piloto após a ignição. Nós conseguimos usar os dados e olhar e compará-los com o vídeo. Então, tivemos que combinar e fazer uma correlação de tempo entre o próprio vídeo e em seguida com os outros dados que ficaram disponíveis. Espere um pouco. O atuador de embandeiramento foi desbloqueado cerca de 8 segundos depois que o motor disparou. E 4 segundos depois, a Spaceship Two se despedaçou. Os dados deixam claro que, depois do lançamento, os pilotos realizaram uma série de tarefas essenciais em um período de tempo muito curto. Armado. Mas eles realizaram essas tarefas na ordem correta? E eles o fizeram nos momentos certos? Essas respostas são agora cruciais. Ok? Aqui vamos nós. A duração precisa de eventos na cabine de comando pode ser a chave para entender a ruptura repentina no meio do ar da Spaceship Two. Os investigadores estão determinados a descobrir mais. Armado. Luz amarela. Eles se voltam para os engenheiros da Scaled Composites, a empresa que projetou a nave espacial. Você pode colocar aqui? Você pode ajudá-lo a limpar a mesa? Em qualquer investigação de acidentes, contamos com todas as partes para nos ajudar, porque possuem os conhecimentos necessários para entender o que os pilotos estavam fazendo naquele momento ou deveriam estar fazendo no momento do acidente. Ótimo. Então, quando eles deveriam desbloquear o sistema de embandeiramento? Entre Mach 1.4 e 1.8. Podemos ouvir de novo? Uhul! Ponto 8. Desbloqueando. Pare. Ele desembandeirou em Mach 0.8. Isso é muito cedo. Nós então olhamos para o vídeo e pudemos ver que o copiloto havia realmente desbloqueado o sistema de embandeiramento cedo demais. Não é mais seguro desbloqueá-lo em velocidades mais baixas? Não, senhora. Isso pode ser catastrófico. Isso é quando as forças ascendentes sobre a cauda são maiores. Ward descobre que quando a nave espacial está bem abaixo da velocidade do som, as forças aerodinâmicas empurram a cauda para baixo, mantendo-a no lugar. À medida que se aproxima da velocidade do som, as forças mudam, puxando a cauda para cima. Finalmente, quando a nave se move além da velocidade do som, as forças, mais uma vez, mantêm a cauda no lugar. É por isso que os pilotos são treinados para desbloquear o sistema na fase final da subida. Tudo verde. Na fase transônica, você tem uma quantidade enorme de força ascendente no cone da cauda, na cauda da nave espacial. E o sistema de embandeiramento não foi projetado para lidar com esse tipo de carga. Então, quando ele o destravou cedo, os atuadores não conseguiram manter a cauda no lugar. Os investigadores descobriram que era catastrófico desbloquear o cone da cauda a uma velocidade mais baixa. As forças aerodinâmicas puxaram a cauda para a posição acionada, o que destruiu a aeronave. Levante o nariz. Levantar o nariz. Foi uma destruição catastrófica da nave. Você não pode se recuperar disso. Não tem como tentar bloquear o embandeiramento de novo. Não se pode fazer nada da cabine de comando. O copiloto desbloqueou o sistema cedo demais. Mas por que um piloto de teste experiente como Mike Aylesbury desbloquearia o cone da cauda no momento mais mortífero possível? Abortar! Abortar! Em busca de uma resposta, eles examinam os seus registros de voo. Eles descobrem que Aylesbury tinha mais de 2.100 horas de voo. Ele havia feito 8 voos anteriores na Spaceship Two. Além de ser um piloto de testes, ele era um instrutor de voo e um premiado engenheiro de projetos na Scaled Composites.
Ambos os pilotos de teste eram extremamente qualificados. As suas notas como pilotos excediam as qualificações mínimas exigidas pela FAA. Além disso, eles voaram várias aeronaves da Scale Composites. Eles também participaram do projeto Spaceship One e também pilotaram o White Knight II. Vamos conversar com o homem que estava na cabine de comando. Peter Siebold ficou gravemente ferido no acidente. Lorenda Ward quer saber se ele pode esclarecer por que seu copiloto desbloqueou o sistema de embandeiramento 16 segundos antes da hora. No seu voo, você se lembra quando o Mike destravou o embandeiramento? Não, eu não vi nada, não. Quando você soube que havia alguma coisa errada? Quando tudo começou a vibrar muito depois que o motor foi disparado. E houve esse voo ascendente muito rápido. Levante o nariz! Levantar o nariz! Alerta. E as forças G simplesmente foram absurdas. Eu não conseguia respirar. Lembra de mais alguma coisa? Na verdade, houve. A tela se reiniciou durante o voo. E isso nunca tinha acontecido antes. Uma tela defeituosa pode ser uma pista importante. A tela se reinicializou durante o voo. A informação inserida naquela tela ajuda a equipe a entender a saúde digamos, o sistema do embandeiramento do sistema elétrico, até mesmo do sistema de propulsão. Por isso, era preocupante que, se a tela não estava funcionando adequadamente, ela podia apresentar informações erradas para a tripulação, o que poderia fazer com que eles tomassem decisões inadequadas durante o voo. Está pronto. Você pode colocar aqui, ó. Aqui, ó. Perfeito. Os investigadores conectam uma tela de reposição com os dados de telemetria do voo para recriar as condições após a reinicialização. A Scaled tinha uma outra tela idêntica. E nós conseguimos usar esses dados e fazer com que a tela mostrasse o que a tripulação estava vendo durante a sequência do acidente. Se os dados de velocidade estavam com defeito e os pilotos pensaram que estavam voando em Mach 1.4, quando realmente estavam voando apenas em Mach 1.8, isso poderia explicar a decisão do copiloto de destravar o embandeiramento precipitadamente. Está exibindo tudo corretamente. Parece que a informação que os pilotos estavam recebendo era completamente precisa. Eles não foram vítimas de uma tela defeituosa. Tudo verde. Os investigadores ainda não compreendem a ação fatal do copiloto. O NTSB espera descobrir se os pilotos entendiam os perigos de desbloquear o embandeiramento do cone de cauda cedo demais. Eles vasculham todos os materiais de treinamento e manuais operacionais da Scale Composites. Vamos descobrir o que disseram a eles sobre o desbloqueio do sistema de embandeiramento cedo demais. Desbloquear. Eles não encontram sequer uma menção da possibilidade mortífera. Não há nenhum aviso sobre o desbloqueio após a separação. O que a ficha de dados do teste de voo diz? Muito bem. Checagem de 30 mil pés. Está pronto? Pronto. Para cada missão de teste, os pilotos recebem um cartão de teste de voo. Ele inclui informações sobre o veículo de teste, a missão que está sendo realizada e o que os pilotos precisam fazer durante cada fase do voo. É a bíblia de qualquer voo de teste. Desbloquear embandeiramento em 1.4. Desbloqueio o embandeiramento uma vez que o veículo atinja Mach 1.4. A ficha de dados. Mas não diz nada sobre fazê-lo antes disso. Não havia nenhuma anotação que dissesse que se você abrisse cedo poderia haver uma falha catastrófica na nave. Não havia nada que indicasse que se destravasse antes poderia perder a nave. Quando foi isso?
elas descobrem apenas 2 referências escritas sobre perigos de destravar o embandeiramento precocemente. Um e-mail de 2010 e um slide de apresentação de 2011. Só isso. Elas só encontraram um e-mail e uma apresentação no PowerPoint de 4 anos antes, então isso não seria a coisa mais importante na mente dos pilotos. É possível que eles realmente não entendessem os riscos. A doutora Catherine Wilson, do NTSB, é especialista em análise de desempenho humano. Uma coisa que ficou evidente para os investigadores foi o fato de que a natureza catastrófica desse tipo de erro não foi enfatizada no treinamento ou nos manuais. Os investigadores têm algumas perguntas para as pessoas que projetaram a nave espacial. Por que não existe um mecanismo de segurança para o bloqueio do embandeiramento? Nós não achamos que precisávamos de um. Ao conversarmos com alguns dos engenheiros, descobrimos que eles nem sequer consideraram as limitações humanas ao projetar o sistema e, portanto, não incluíram quaisquer redundâncias que impedissem um único erro humano que levaria a um resultado catastrófico. Os pilotos devem conhecer a missão profundamente. Eles os colocam em um nível mais alto do que um piloto normal ou um piloto de aviação comercial. Em geral, eles sentiram que o piloto de teste de voo seria capaz de atuar perfeitamente todas as vezes. Não é de admirar que eles não esperassem erros. Os registros de treinamento mostram que o copiloto fez 112 voos em simulador para esta missão. Mac.8. Arfagem? O treinamento do simulador foi extremamente importante para esses pilotos. Permitiu a eles testar todos os cenários possíveis e a ficarem confortáveis com cenários antes de entrarem na aeronave real. Esses pilotos em particular estiveram no simulador cerca de 14 vezes nos poucos meses que antecederam o acidente. Estavam muito familiarizados com o que as fichas de testes diziam e os procedimentos que deveriam seguir. Nunca o copiloto desbloqueou o embandeiramento antes? Espere um pouco. Os registros revelam que, embora Aylesbury nunca tenha cometido erro fatal no treinamento, em uma ocasião, ele cometeu um erro diferente. Ele destravou o embandeiramento muito tarde. 12 graus. Embandeiramento desbloqueado. 14 graus. Abortar missão. Abortar missão. Para garantir que o sistema de embandeiramento funcione adequadamente, a missão seria abortada se não fosse desbloqueado até Mach 1.8. Se não desbloqueassem até 1.8, o voo teria sido abortado. E nós vimos nos dados da sessão no simulador que o copiloto havia desbloqueado tarde demais. Então ele tem que fazer isso antes de chegar a Mach 1.8. Se ele atrasar, a missão é abortada. Abortar uma missão não é fatal. Mas os investigadores se perguntam, esse erro no treinamento meses atrás desempenhou algum papel no acidente? Abortar missão, abortar missão. Fogo! Poderia ajudar a explicar o que deu errado a bordo da Spaceship Two. "14 segundos desde a ignição do foguete até a destruição total. Como o voo de teste da Spaceship Two deu tão errado e tão rápido? O NTSB revisa a checklist dos pilotos em busca de pistas. Ligue para 0.8 Mach. Puxe as configurações dos estabilizadores. L-4. Checagem completa. Eu darei a ordem. Embandeiramento em 1.4. Está claro que ambos os pilotos tinham as mãos ocupadas durante todo o curto voo. Verifique a sua inclinação. Quando você é pressionado a sempre fazer o que é certo, e no momento ideal e exato, você pensa, certo, eu tenho que me adiantar a tudo. Mude a arfagem para... O que significa não ficar atrasado. Ah, eu preciso fazer isso, não. Eu precisarei acionar este interruptor num determinado tempo, então eu estou pronto para fazer isso agora mesmo. É essa pressão para fazer as coisas no momento exato que leva você a tentar se preparar.
o que pode levar você a fazer algo precipitado ou inadvertidamente. Os investigadores acreditam que a pressão em relação ao tempo pode ser uma das razões pelas quais Mike Aylesbury decidiu desbloquear o sistema de embandeiramento cedo demais. Se eles não desbloquearem o mecanismo embandeiramento em Mach 1.8, então o voo é abortado. Então, obviamente, isso pesará sobre a cabeça do copiloto. Ele queria tirar isso do caminho. Então eles fazem outra descoberta. Posso ver o vídeo do simulador de novo? Não é o mesmo ambiente. O simulador de treinamento não replicou a sensação real de um voo motorizado. Não vibrou, nem simulou forças G. Então, é diferente estar no veículo real do que estar no simulador. E, embora você pense que está no simulador quando você é lançado, você percebe que é diferente. Você está sendo movido de uma forma diferente. Tudo verde. Essas vibrações e cargas podem ter afetado a tomada de decisão do copiloto naquele dia e acrescentado pressão adicional sobre ele em termos de completar as suas tarefas em tempo hábil. Uhul! O último voo motorizado do copiloto foi em abril de 2013. Então ele realmente não esteve em um voo motorizado há 18 meses. Mesmo que você seja um piloto de teste muito bom, deve ser um pouco enervante ter toda essa vibração e cargas G e velocidade. Os investigadores finalmente entenderam o que houve. Era um ambiente desconhecido. Ele tinha muito o que fazer. Ele tomou a decisão de desbloquear cedo, talvez não percebendo as implicações mortíferas disso. Só porque são pilotos de teste, não significa que eles não sejam humanos, que não cometerão erros. É possível e temos que levar em consideração todas essas limitações dos nossos pilotos. O NTSB culpa a Scaled Composites por não garantir que os seus pilotos entendessem as consequências de destravar o sistema de embandeiramento cedo demais e de não tomar medidas para evitar que isso acontecesse. Levantar o nariz! Se eles tivessem pensado um pouco mais sobre como eles poderiam ter impedido esse desbloqueio precoce, apenas confiando no treinamento e ter um desempenho perfeito todas as vezes. Desbloqueando. Se tivessem um sensor que fisicamente os impedisse de desbloquear até passarem o limiar apropriado, isso teria impedido esse acidente. Alerta. Abortar. Em seu relatório final, o NTSB afirma que a causa provável do desastre do voo de teste foi uma falha por parte dos engenheiros de projeto para criar uma proteção contra a possibilidade de que um único erro humano pudesse levar a uma catástrofe. Sempre que você põe humanos no circuito, você tem o potencial de um erro humano. Sempre será o caso. Não importa o quão bem você projete o sistema, esse sempre será o caso. Como eu disse, estamos falando sobre alguns dos melhores pilotos do mundo e ele cometeu um erro. Costumávamos dizer que o manual da Marinha para operar o F-14 estava escrito em sangue porque cada vez que houve um acidente, alguém comentava, deveríamos ter dito isso às pessoas. Não dissemos, mas nós vamos dizer agora. E você aprende as lições da maneira mais difícil. Aprendemos com essa situação e nós construiremos uma segunda nave espacial. Nós nos certificaremos de que ela é 100% segura e vamos completar o que começamos e acho que vamos fazer uma diferença radical neste mundo.